Análise de valores. Objetivos da aula. Um dos procedimentos mais empregados para avaliação de investimentos consiste na análise dos valores incrementais gerados pelos fluxos de caixa projetados, considerando o custo de oportunidade dos recursos investidos. Esta aula possui o propósito de apresentar as diferentes técnicas empregadas nas análises de valores gerados por projetos de investimentos. São apresentadas, discutidas e ilustradas as técnicas que consistem na obtenção do valor presente líquido, do valor futuro líquido e do valor uniforme líquido. Valores incrementais gerados pelo capital investido. Alguns parâmetros de análise da viabilidade de projetos de investimentos costumam utilizar o valor incremental obtido por meio da aceitação do investimento. Diferentes técnicas estão disponíveis, a exemplo do cálculo do valor presente líquido, do valor futuro líquido ou do valor uniforme líquido. Quando o valor é obtido por meio do somatório dos fluxos de caixa descontados para a data atual ou presente, denomina-se o parâmetro de valor presente líquido. Quando o somatório é feito na data terminal de avaliação do projeto, diz-se tratar de um valor futuro líquido. Se, por outro lado, o valor obtido estiver homogeneamente distribuído ao longo do horizonte de análise, diz-se tratar de um valor uniforme líquido. Valor presente líquido. Como o próprio nome já revela, o valor presente líquido, VPL, geralmente representado pelas iniciais VPL ou VAL, de valor atual líquido, resulta da adição de todos os fluxos de caixa na data zero. Em caso de projetos de investimento, onde é feito um desembolso inicial com o objetivo do recebimento de uma série de fluxos de caixa futuros, ele representa os recebimentos futuros trazidos e somados na data zero, subtraídos do investimento inicial, sendo, assim, um valor presente líquido do investimento inicial. Algebricamente, o valor presente líquido pode ser representado pela equação. Quando o VPL é maior que zero, esse fato indica que os fluxos futuros trazidos e somados a valor presente superam o investimento inicial. Logo, o projeto de investimento deveria ser aceito. Para o cálculo do VPL, basta trazer todo o fluxo de caixa data e somar os valores obtidos. Equivale ao saldo acumulado a valor presente na data terminal, já encontrado por meio da obtenção do payback e descontado. O método do VPL compara todas as entradas e saídas de caixa na data inicial do projeto, descontando todos os valores futuros de fluxo de caixa de acordo com o custo de capital do projeto. Quando o valor do VPL é maior que zero, a soma na data presente de todos os capitais do fluxo de caixa é maior que o valor investido. Nessas condições, pode-se dizer que o investimento será recuperado. Será remunerado na taxa de juros que mede o custo de capital do projeto. Gerará um lucro extra, na data presente, R igual zero, igual ao VPL. Assim, o critério de seleção de projetos de investimento com base no método do VPL pode ser apresentado como: se o VPL for maior que zero, o projeto deve ser aceito. Se o VPL for igual a zero, toma-se indiferente aceitar ou não o projeto. Se o VPL for menor que zero, o projeto não deve ser aceito. As principais vantagens do método do VPL podem ser expressas como: o método do VPL informa sobre o aumento ou não do valor da empresa em função da decisão de investimento tomada. Sendo a empresa resultado de um conjunto de projetos que podem ou não possuir vida infinita, espera-se que decisões de investimento com VPLs positivos contribuam para o aumento de seu valor, da mesma forma que a eventual aceitação de projetos com VPLs negativos resulta numa diminuição. São analisados todos os fluxos de caixa originários do projeto. O custo de capital é considerado nas análises. Considera também o risco, já embutido no custo de capital.
Suas principais desvantagens seriam: existe a necessidade do conhecimento do custo de capital. Resposta em valor monetário. Seria difícil, por exemplo, responder se é melhor investir R$ 100 para a obtenção de um VPL de R$ 5 ou investir R$ 10 para um VPL de R$ 3. Índice de lucratividade. Um dos maiores problemas do valor presente líquido diz respeito ao fato de não relativizar a questão da escala do investimento. Dessa forma, torna-se difícil, por exemplo, determinar o que é melhor: investir R$ 300 para ganhar R$ 80 ou investir R$ 400 para ganhar R$ 90. No método do VPL, apenas o valor líquido é analisado. O índice de lucratividade consiste em outro método para avaliação de projetos de investimento, que ameniza o problema da escala por meio da divisão da soma valor presente dos fluxos de caixa futuros dividido pelo investimento inicial. Enquanto o VPL subtrai dos fluxos de caixa futuros somados a valor presente o investimento inicial, o índice de lucratividade simplesmente divide um pelo outro. Matematicamente, o índice de lucratividade pode ser representado por meio da seguinte equação. De modo geral, o índice de lucratividade indica quanto será obtido a valor presente por meio dos fluxos de caixa futuros para cada R$ 1 investido no projeto. Por exemplo, um índice de lucratividade igual a 2,30 indica que para cada R$ 1 investido será possível gerar R$ 2,30 a valor presente por meio dos fluxos de caixa futuros. Os critérios de aceitação de projetos de investimento com base no índice de lucratividade são similares aos empregados para o valor presente líquido. Quando o valor do índice de lucratividade é maior que 1, a soma na data presente de todos os capitais do fluxo de caixa gerados pelo investimento é maior que o valor investido. Nessas condições, pode-se dizer que o investimento será recuperado. Será remunerado na taxa de juros que mede o custo de capital do projeto. Gerará um lucro extra, na data presente, T igual 0, igual ao VPL. Assim, o critério de seleção de projetos de investimento com base no método do índice de lucratividade pode ser apresentado da seguinte maneira. Se o IL for maior que 1, o projeto deve ser aceito. Se o IL for igual a 1, torna-se indiferente aceitar ou não o projeto. Se o IL for menor que 1, o projeto não deve ser aceito. Calculando o índice de lucratividade, considerando o custo médio ponderado de capital igual a 10% ao ano, com um investimento inicial de R$ 500, o valor presente líquido representa R$ 688,96. Sendo assim, o índice de lucratividade é de 1,38 que leva a aceitar o investimento. Valor futuro líquido. De forma similar ao VPL, o VFL posiciona todos os fluxos numa mesma data, obtendo um valor líquido do investimento inicial. Porém, ao invés de trazer os fluxos para a data zero, como no caso do VPL, o método do valor futuro líquido carrega todos os fluxos de caixa para a data terminal número. O método do valor futuro líquido compara todas as entradas e saídas de recursos financeiros na data N, terminal do projeto. Matematicamente, sua expressão pode ser escrita como: na prática, uma forma simples para se obter o valor futuro líquido envolveria a obtenção do VPL e depois sua capitalização para a data terminal do projeto de investimento. Valor uniforme líquido. O método do valor uniforme líquido, similar ao VPL e ao VFL, converte todo o fluxo de caixa do projeto numa série de capitais iguais e postecipados entre as datas 1 e número. Sua grande vantagem em relação aos outros dois métodos seria de facilitar a comparação de projetos com durações diferentes. Por exemplo,
Seria melhor aplicar em um projeto com 10 anos de duração e VPL igual a R$ 8.000 ou em um projeto com 4 anos de duração e VPL igual a R$ 5.000? Por meio do cálculo do valor uniforme líquido seria mais fácil responder a perguntas desse tipo. A figura ilustra a obtenção do valor uniforme líquido, VUL. Corresponde a uma distribuição homogênea dos fluxos de caixa ao longo do horizonte de análise do projeto de investimento. Os critérios de aceitação de projetos com base nos métodos do VFL ou do VUL são similares aos empregados no método do valor presente líquido. Se o VFL ou o VUL forem maiores que zero, o projeto deve ser aceito. Se o VFL ou o VUL forem iguais a zero, torna-se indiferente aceitar ou não o projeto. Se o VFL ou o VUL forem menores que zero, o projeto não deve ser aceito. Algebricamente, para poder distribuir uniformemente os valores do fluxo de caixa ao longo de seu horizonte de análise, é preciso encontrar o VPL e aplicar os conceitos de séries uniformes. Torna-se necessário aplicar a fórmula seguinte. A aplicação do método do valor uniforme líquido torna-se uma alternativa interessante na avaliação e escolha de projetos de investimento com durações diferentes. Por exemplo, ao analisar os valores presentes líquidos de dois projetos, um com 5 anos de duração e outro com 8 anos de duração, a comparação pura e simples dos resultados poderá estar distorcida, já que as durações são diferentes. Por meio do VUL, pode-se encontrar qual o valor extra gerado pelo investimento durante cada ano analisado.